rápida sobre isso também, hiperplasia adipositária, transcrições epigenéticas, hiperatividade de LPL, que é uma enzima que faz você reganhar peso, ou seja, você até emagrece, mas o teu corpo registra que o seu maior peso é um número X que você já teve na sua vida, e ele vai fazer de tudo para fazer você voltar para aquele maior peso, e isso é uma reação química natural que todos nós passamos, tá? Eu não vou ter muito tempo também para falar sobre isso, mas eu vou explicar rapidamente sobre essa hiperatividade LPL ao longo da palestra, que é o que explica o famoso efeito sanfona, que muita gente passa, né, sofre com isso, às vezes é um esforço danado para perder aí 10 quilos, e né, ao longo de um ano, e às vezes recupera isso tudo em 2, 3 meses, num descontrole alimentar que às vezes tem num período curto, tá? A gente vai falar, a gente também tem a endotoxemia metabólica, mas que eu não vou ter tempo de falar sobre isso. Nós temos o excesso na produção de cortisol no organismo, que a gente vai falar rapidamente também sobre isso, e distúrbios de hormônio da saciedade, que é o caso do peptídeo YY e grelina, tá? Mas isso aqui é só para vocês entenderem que o fato de uma pessoa ganhar muito peso, engordar, ou ela ter dificuldade de emagrecer, vai muito além de uma ideia simplória de que é simplesmente preguiça ou falta de força de vontade. A gente já teve a oportunidade de pegar pacientes aqui com mais de 200 quilos, a gente tem recordes mundiais de emagrecimento, tivemos um paciente nosso que perdeu 270 quilos fazendo acompanhamento conosco, é o que a gente chama hoje de obesidade supermórbida, né? E nem para esses quadros você fazer restrição calórica resolve, né? São pacientes que chegam para a gente falando assim, poxa, eu estou me esforçando, estou fazendo dieta, eu não estou conseguindo emagrecer. Então é muito simplório a gente simplesmente botar a culpa numa falta de força de vontade. Não estou dizendo que não exista falta de força de vontade para nós em várias áreas da nossa vida, mas o buraco é muito mais embaixo, é muito mais complexo, emagrecimento e ganho de peso é muito complexo, e quando a gente fala em obesidade, então nem se fala, porque a obesidade ela é uma doença, ela está na classificação internacional de doenças, que basicamente classifica todas as doenças que a gente tem hoje conhecidas no mundo, e é uma doença que, se não tratar, traz muitas outras complicações, inclusive redução do tempo de vida da pessoa. Então é muito importante que a gente entenda, em primeiro lugar, que a gente não deve estigmatizar a obesidade, porque ela é realmente uma doença e deve ser encarada como tal. A gente precisa ter um acompanhamento integrado, a gente precisa fazer um tratamento sem esse pré-julgamento de achar que é falta de força de vontade da pessoa, porque existem muitos aspectos que estão envolvidos nesse ganho de peso e podem realmente dificultar bastante uma pessoa, mesmo às vezes até com medicações. Hoje a gente tem medicações aí que estão muito populares, né? A semaglutida, a liraglutida, todas essas drogas que têm sido utilizadas injetáveis para emagrecer, e até mesmo com esse tipo de drogas, que são as drogas mais modernas e que, lógico, envolvem vários riscos também o uso delas, ainda assim tem pacientes que não respondem a essas terapias. Então é muito delicado e é muito fácil para a gente julgar, por isso que é muito importante a gente ter, em primeiro lugar, o entendimento de que isso é um quadro de saúde sério e que a gente deve tratar pela origem dele, pela causa, aquilo que está levando o paciente a ganhar esse peso. Então, quando a gente fala em desafios de emagrecimento, eu coloquei aqui alguns só para a gente alecar de forma rápida, que são os assuntos que eu acho que vão ser mais fáceis de eu abordar ao longo desse período aí de talvez mais uns 50 minutos que eu tenha, tá? Então, esses desafios aí que a gente vai abordar, a gente vai explicar por que é tão difícil perder gordura corporal para algumas pessoas, para outras às vezes é tão fácil. Então a gente vai explicar um pouquinho do como que a gente engorda, por que a gente engorda, o que bioquimicamente o nosso organismo, sem entrar em detalhes muito técnicos, mas o que bioquimicamente o nosso corpo está fazendo na hora que a gente está engordando, tá? Como que a gente faz para não recuperar aquele peso que a gente perde? Então eu emagreci fazendo uma dieta aí maluca, vou comer só proteína, vou comer só carne, ou então vou fazer dieta da lua, da sopa. Vocês já devem ter encarado aí vários tipos de dieta ao longo da vida, né? O que eu posso fazer depois que eu passo, porque ninguém consegue manter uma dieta radical por muito tempo. Quando a dieta radical acaba, o que eu preciso fazer para não deixar esse meu peso recuperar-se? E é lógico que o ideal é ela nem perder peso fazendo dieta radical, né? Mas independente do método que você utiliza para emagrecer, é muito mais difícil você trabalhar na manutenção do seu peso do que necessariamente no emagrecimento, porque no emagrecimento você está focado ali, eu faço qualquer coisa para emagrecer, eu fico sem comer, eu faço qualquer coisa. Depois que você atingir o seu resultado,
você perde um pouco o sentido de passar por tanto sofrimento. E é nessa hora que o teu organismo está 3 a 4 vezes mais suscetível à produção daquela enzima que eu comentei inicialmente, que é a LPL, que ela vai fazer você recuperar o peso muito rapidamente, né? Então, a gente tem que entender que estratégias a gente tem que adotar para não deixar com que essas enzimas em descontrole façam a gente ter esse reganho de peso tão fácil assim, tá? Como é que eu faço para ter saciedade em longo prazo? Porque o controle dessas enzimas que fazem a gente recuperar peso, elas não podem ser controladas só no curto prazo, elas têm que ser no médio e longo prazo. E se for uma dieta sofrida, você vai acabar tendo fome, você vai ficar fraco, você não vai aguentar fazer isso por muito tempo. Então, saciedade é algo muito importante para que você consiga manter um planejamento alimentar saudável por, né, um bom período até que o seu organismo se estabilize com aquele peso que você conseguiu conquistar. E por último, resolver processos inflamatórios que hoje são a causa número 1, principalmente daqueles processos de ganho de peso que são crônicos. A gente está falando de obesidade, a gente está falando de diabetes, nós estamos falando de doenças metabolicamente complexas, tá? São doenças que não envolvem apenas um espectro do ganho de peso, são vários e vários fatores envolvidos. Então vamos tentar abordar do ganho de peso mais simples, que é aquela pessoa que só tem um pneuzinho, está incomodada, etc., até o quadro mais grave, que envolve aí processos inflamatórios, por exemplo, associados à obesidade em si, tá bom? Então vamos começar pela parte ali da redução da gordura, tá? Esse é o primeiro desafio. Como é que eu faço para reduzir gordura? Para eu primeiro entender como é que eu faço para reduzir gordura, é importante eu entender por que eu engordo, por que o nosso corpo está nesse ganho de peso, se eu não quero, né? E muitas pessoas, às vezes, mesmo comendo saudavelmente, não querem comer. E aí depois a gente pode tratar do que eu preciso fazer para emagrecer, que a maioria das pessoas tem essa imagem na cabeça. Para emagrecer eu preciso fechar a boca e fazer muito exercício físico, tá? Na prática a gente sabe que isso não funciona, né? Muitas pessoas inclusive se frustram, porque às vezes fazem muito exercício, estão fazendo exercício, estão comendo direito, etc. E no final de um mês às vezes ganha 2 quilos, porque às vezes ganhou massa muscular e etc. E a verdade é que para você emagrecer, você precisa regular certos grupos de hormônios no seu corpo, e a gente vai explicar como que a gente faz isso no nosso dia a dia, tá bom? E como que uma alimentação desequilibrada, a gente também descompensa esses hormônios e contribui para o nosso ganho de peso. Então, para a gente entender um pouco melhor, a gente vai começar a entender como que o principal nutriente que o nosso organismo usa como energia, porque a gente come para ter o quê? Para ter energia, né? A gente sempre está se alimentando para ter energia no nosso dia a dia, para fazer nossas coisas, e é lógico que secundariamente deveria ser pelo prazer, né, ou por fome ou qualquer outra coisa. Mas a principal molécula que fornece energia para o nosso organismo é a glicose. Glicose é uma estrutura química que ela é um tipo de açúcar, que ela é derivado de todo tipo de carboidrato que a gente come no nosso dia a dia, pães, massas, etc. Toda vez que você consome carboidratos, né, então a gente conhece carboidratos, aqueles que são os clássicos, né, os tubérculos como batata e mandioca, os doces, mas também aqui farináceos, né, os grãos, os cereais e os derivados deles, os pães, mas não só isso, frutas e legumes também são fontes de carboidratos. O tipo de carboidrato que costuma compor a maioria das frutas e de legumes, eles são diferentes dos carboidratos que compõem, por exemplo, um tubérculo ou um bolo de chocolate. Mas no final das contas, o teu organismo ele vai transformar todos esses carboidratos naquela molécula que a gente tinha mostrado anteriormente, que é a glicose, tá? Então, todos eles, no final das contas, seja da fruta que você comeu ou um pedaço de bolo que você comeu, vão ser convertidos em glicose, tá? E a glicose, ela tem uma característica especial. Ela compete, quando ela entra na sua corrente sanguínea, ela precisa ser transportada para suas células produzirem energia. Só que essa glicose, ela compete em espaço com uma série de outros nutrientes, inclusive com outras substâncias químicas, como é o caso do oxigênio, que sua célula também precisa para produzir energia. Então, quando a sua glicose está equilibrada com o seu oxigênio na sua corrente sanguínea, tudo corre bem. A gente está representando aqui nesse gráfico, né, as bolinhas brancas ali sendo a glicose, as bolinhas azuis sendo o oxigênio. Quando essas duas moléculas estão em perfeito equilíbrio na corrente sanguínea, nível de energia legal, tudo funciona bem. Tá? Quando você vai lá e come muito carboidrato, por exemplo, você comeu uma grande quantidade de carboidrato, chegou na hora do almoço, comeu bastante macarrão, arroz, batata, etc., ainda tomou um suco e comeu uma sobremesa,
essa glicose toda vai parar na sua corrente sanguínea em alta concentração de forma relativamente rápida. Em poucos minutos depois que você tem uma refeição dessa, você já começa a ter glicose chegando na sua corrente sanguínea. Em coisa de 10 a 15 minutos, a gente já tem a chegada da glicose na corrente sanguínea. A digestão dos carboidratos ela é relativamente rápida, tá? Então, momentaneamente, temporariamente, você vai ter um quadro de hiperglicemia, onde a sua glicose vai começar a ficar muito alta na corrente sanguínea, e nessa elevação da glicose na corrente sanguínea, você vai temporariamente começar a correr o risco de um débito de oxigênio no seu sangue. Teu corpo não pode deixar isso acontecer, porque você, sem oxigênio, suas células morrem. Por exemplo, o quadro que a gente conhece, onde isso é cronicamente isso está acontecendo na corrente sanguínea do paciente, o paciente já acorda de manhã, ele nem comeu ainda, e a glicose dele já está alta, cronicamente esse paciente começa a ter deficiência de oxigênio, a gente conhece isso como diabetes. E as complicações disso o oxigênio, ele entra no nosso pulmão, né, para ser transportado para todas as células do nosso organismo. Aonde o oxigênio chega por último, que é a extremidade da ponta do dedo das mãos, dos pés, olhos, nariz, boca e etc., começam a ter menos suprimento de oxigênio do que eles precisam. E é por isso que quando essa condição clínica ela não é tratada, quando o diabetes não é tratado, os pacientes começam a ter complicações periféricas. Então começa a ter que, começa às vezes com falta de sensibilidade na extremidade, na ponta dos dedos, com o tempo isso pode evoluir para uma necrose, uma gangrena, e o paciente tem que amputar dedo, amputa pé, muitas das vezes fica cego. A incidência de cegueira e surdez no diabetes é 2 vezes maior do que em pacientes que não são diabéticos. Então, a gente tem uma série de complicações pela falta de oxigênio. Então, vocês já veem que o excesso da glicose, ele é ruim por vários outros fatores, dificulta a cicatrização, etc. Porém, ele tem outros fatores complicadores, né, que é o débito de oxigênio. Então, isso é tão perigoso, o organismo não pode deixar essa condição ficar acontecendo, que rapidamente, poucos minutos depois que essa glicose entrou na sua corrente sanguínea, depois que você se entupiu de comer carboidrato, por exemplo, aí talvez no seu almoço, rapidamente o teu organismo produz esse hormônio chamado de insulina. E o que a insulina faz? A insulina ela é produzida pelo pâncreas para transportar glicose para todas as células do teu organismo. Agora, em forma emergencial, quando a glicose está muito alta no sangue, o órgão que mais trabalha para estoque de glicose de forma imediata é o seu fígado, tá? Então, o que acontece? Você não fez exercício físico naquele dia, você já tinha comido no café da manhã, você já está com as suas células com um bom nível de glicose. Você vai lá e se entupiu de comer carboidrato na hora do almoço, tá? O teu corpo, o órgão que vai trabalhar rapidamente para metabolizar esse excesso de glicose, em maior quantidade vai ser o seu fígado. Então, a insulina ela vai começar a subir, vai começar a sinalizar as células do fígado para retirar essa glicose que está em excesso na corrente sanguínea. Esse nível de glicose vai começar a baixar no sangue, mas lembre-se, a glicose ela não desaparece, ela simplesmente mudou de um lugar onde ela estava em grande concentração para um lugar que ela vai estar em concentração menor, tá? A insulina pode, inclusive, atuar em excesso, tá? Tem quadros de hiperinsulinemia, onde você produz insulina além do que deveria. Tem pacientes que, às vezes, têm um quadro chamado de hipoglicemia reativa, onde essa insulina ela começa a derrubar a glicose além do que deveria na corrente sanguínea. Então, você pode também ir para o lado oposto de hipoglicemia, onde o seu nível de glicose fica muito baixo, mas o nível de oxigênio está lá normal, tá? E aí tem pessoas que podem, inclusive, desmaiar, ficam tontas e tudo. A hipoglicemia severa, que é mais conhecida em pacientes diabéticos insulino dependentes, pode levar, inclusive, o paciente a óbito em poucos minutos, tá? E por que leva a óbito? Porque o cérebro é um devorador de glicose. A gente precisa fornecer glicose para o nosso cérebro funcionar adequadamente. Na deficiência severa de glicose, o cérebro entra em colapso e a gente pode ter, né, uma falência cerebral e, consequentemente, vir a óbito por conta disso. Mas o teu organismo tem mecanismos, tá? Em condições normais, você não entra em hipoglicemia severa, porque a gente tem um outro hormônio que também é produzido pelo nosso pâncreas, chamado de glucagon. Esse não é tão conhecido quanto a insulina, porém, ele é o irmão do mal, ou o irmão antagônico da insulina, tá? Não que ele seja mal de maneira alguma, na verdade ele é até importante no emagrecimento, mas ele basicamente faz tudo o inverso que a insulina faz. Então todas as funções que a insulina faz, o glucagon vai lá e faz o contrário dela. É uma antagonia, tá? Para que a gente possa manter o equilíbrio. Então, se a sua glicose começar a ficar muito baixa na corrente sanguínea, seu organismo tem esse mecanismo de usar o glucagon
que é um hormônio que vai lá no seu fígado, pega aquela glicose que está estocada dentro do teu fígado e disponibiliza de volta para a corrente sanguínea. Então você fica nesse balanço. Essa dança entre insulina e glucagon faz com que você nunca fique com sua glicose no sangue em excesso, nunca fique com ela em deficiência, tá? Poxa, Helena, mas o que isso tudo tem a ver com o fato de eu engordar ou emagrecer? É agora que a gente vai começar a entender isso, tá? Insulina, ela é um hormônio que ela é muito sensível à presença de carboidratos na corrente sanguínea. Então, existem vários nutrientes que estimulam a insulina, mas principalmente o consumo de carboidratos, tá? Que a gente mostrou lá para vocês, né? Os tubérculos, batata, etc. Eles estimulam a insulina com bastante facilidade. Alguns carboidratos estimulam a insulina com mais facilidade do que outros. Por exemplo, um pão, uma fatia de pão estimula a insulina com uma facilidade maior do que uma maçã pequenininha. Mas a maçã também vai estimular a insulina, tá? É uma questão de concentração de glicose e velocidade que essa glicose consegue chegar na corrente sanguínea que vai impactar o tanto de insulina que teu pâncreas vai precisar sintetizar e jogar na corrente sanguínea para agir, tá? O glucagon, ao contrário da insulina, tá? Ele já é estimulado em algumas situações, como de hipoglicemia, que eu tinha mostrado para vocês, porém, o consumo de proteínas também aumentam a síntese de glucagon, tá? Então a gente já começa a pensar que o balanço entre carboidratos e proteínas começam a determinar as minhas respostas hormonais logo depois que eu me alimento. Então, se eu tiver uma alimentação com muito carboidrato, eu estimulo muito insulina. Se eu tiver uma alimentação com mais proteína, eu estimulo mais glucagon. E que relação isso tem com o nosso peso? O que isso pode interferir na nossa saúde e no nosso peso no dia a dia? Só para ilustrar, para quem não conhece, não sabe o que é proteína, carboidrato a gente já tinha falado, proteínas são basicamente 4 fontes: carnes, laticínios, ovos e soja, tá? Então, comi qualquer uma dessas fontes de proteína, eu vou estimular o glucagon. Comi qualquer uma dessas fontes de carboidratos, eu estimulo a insulina, tá bom? Leandro, existem outras proteínas? Existem, tá? Só que essas são as que nós ocidentais utilizamos com mais frequência, isso porque a soja quase ninguém usa, mas ainda para aquelas pessoas que são veganas e tudo, às vezes acabam utilizando a soja como uma fonte de proteína, tá? Está agora na Europa e em outros países uma tendência de começar a ingerir insetos como fonte de proteína, tá? Eu sinceramente não sei se o brasileiro vai aderir a esse tipo de moda, mas é uma coisa que tem se tornado realidade, e sim, insetos são fontes de proteína também, tá? Por isso que eu estou colocando aqui aquelas fontes de proteína que normalmente nós brasileiros ingerimos, tá? E não precisa ser carne vermelha só, pode ser carne branca também, qualquer tipo de carne é fonte de proteína, tá bom? Então, basicamente, a quantidade de proteínas e carboidratos, visualize isso no seu dia a dia. Meu café da manhã, o que eu tenho de proteína, o que eu tenho de carboidrato? Meu lanchinho no intervalo da manhã, o que eu tenho de proteína, o que eu tenho de carboidrato? Meu almoço, o que eu tenho de carboidrato, proteína? E assim vai até o horário de você dormir. Será que ao longo do dia você tem ingerido mais proteína ou mais carboidrato? Será que você está ingerindo eles mais ou menos equilibrados? Como que será que está essa conta? Vamos pegar aqui um almoço típico de um brasileiro, tá? O que for proteína a gente joga para o lado esquerdo da tela, o que for carboidrato a gente joga para o lado direito da tela. Carnes são proteínas, tá? Então a gente vai colocar para o lado esquerdo. Arroz é carboidrato, vai para o lado direito. Feijão, apesar de ter proteína, ele tem 3 vezes mais carboidrato que proteína, então a gente acaba considerando ele mais para o lado direito também, tá? A batatas e massas, né? Se você comer alguma coisa assim na hora do almoço, mais carboidrato. Os legumes também são fontes de carboidratos. Folhas, apesar de terem carboidratos, a concentração é muito pequena. Agora, legumes em geral, tá? Cenoura, etc., você vai ter uma boa concentração de carboidratos também, tá? O suco para empurrar, né? Ou refrigerante, mais carboidrato. E para aquelas pessoas que ainda consomem uma farofa, uma farinha, uma sobremesa, né? Como a gente sabe que quase ninguém come isso, a gente deixa ali no cantinho, mas ela é também mais carboidrato. Então, em média, tá, os estudos mostram que a cultura ocidental, e o brasileiro se inclui nisso, nós ingerimos ao longo do nosso dia, em média, cerca de 5 a 6 vezes mais carboidratos do que nós ingerimos proteína. Uma refeição como essa chega facilmente a 120, 150 gramas de carboidrato. Só para vocês terem uma noção, um bife de 100 gramas de carne já pronto vai ter em média cerca de 20 gramas de proteína, 20, 25, até 30 gramas, dependendo do tipo de carne, tá? Um copo de suco de laranja natural, sem açúcar, que você colheu no quintal da sua mãe, que não tem agrotóxico, completamente natural e etc. Em um copo de suco de laranja tem 30 gramas de carboidrato,
tá? Ou seja, é muito desproporcional normalmente a quantidade de carboidratos e proteínas que a gente ingere ao longo do dia. E qual é a consequência hormonal disso? Lembre-se, carboidratos estimulam a insulina. Então, a minha insulina vai subir muito rapidamente para tentar lidar com esse excesso de carboidrato que eu estou consumindo. Digamos que essa refeição aí, você tem ingerido aí, vamos ser bem modestos, você ingeriu 100 gramas de carboidrato. Se você ingerir um bife ali de 100, 120 gramas, talvez uns 25, 30 gramas de proteína. Então, mesmo que você chegue a estimular glucagon, os estudos mais recentes vêm mostrando que essa condição, quando você tem uma quantidade de carboidrato muito alta, mesmo que você consuma proteína, você nem chega a estimular glucagon. Mas ainda assim, se você chegar a estimular o glucagon, ele provavelmente vai ser muito inferior à concentração de insulina que você vai ter na sua corrente sanguínea. E qual o efeito disso naquele gráfico que a gente tinha feito lá, né, do nosso fígado, da insulina e etc. Então, imagina o seguinte, você comeu 100 gramas de carboidrato, 30 gramas de proteína, aquela glicose daquele carboidrato está circulando em excesso na sua corrente sanguínea poucos minutos depois, tá? A sua insulina vai começar a crescer muito rapidamente na corrente sanguínea e o glucagon, por mais que ele aumente, ele vai aumentar numa taxa muito pequena em relação à insulina. Quem é que ganha essa guerra? Insulina tem maior quantidade, ela tira mais glicose da corrente sanguínea do que o glucagon consegue, tá? Do que o glucagon consegue repor. Só que tem um detalhe, o fígado da maioria das pessoas comporta em média cerca de 60 gramas de glicose. Então, se você começou aquela refeição já com o seu fígado completamente limpinho, não tinha nada de glicose dentro dele, tá? Vai chegar um momento que, vamos dar um exemplo, com 2 copos de suco de laranja, você já lotaria teu fígado, tá? Então, com pouca quantidade de carboidrato, com 60 gramas de carboidrato, são só 240 calorias, você já preencheria seu fígado. Só que ainda tem 40 gramas em excesso na corrente sanguínea, tentando ser estocado e não cabe mais dentro do fígado. Como não cabe mais, você ficaria com a glicose em excesso no sangue e se tornaria diabético numa única refeição, né? Seria ridículo, porque a população mundial inteira hoje seria diabética, um fim de semana comendo errado, a gente já acordaria segunda-feira diabético. Por que isso não acontece? Por que a gente não se torna diabético? O fígado é um órgão impressionante. Tem hoje mais de 50 funções conhecidas dele, né? E uma das funções que o fígado tem para manter essa estabilidade da glicose na corrente sanguínea, é converter essa glicose que está em excesso dentro dessas células que estão nele, em gordura. Então, esse nível de glicose que está em excesso é convertido em gordura, o fígado coloca essa gordura para ser transportada em forma de triglicerídeos na corrente sanguínea, e aí você vai ver seus níveis de triglicerídeos subirem temporariamente, tá? Mas esses triglicerídeos, se você tiver com o seu nível de insulina e LPL adequados na corrente sanguínea, eles vão ser estocados no teu tecido adiposo, então você engorda, tá? Mas, pelo menos agora você não se tornou diabético. E agora você liberou espaço dentro do seu fígado para continuar guardando glicose lá dentro. Então a gente engorda para não se tornar diabético. É uma defesa do teu organismo contra o diabetes. E acredite, é melhor que você engorde do que você se torne diabético. As consequências do diabetes para a saúde são muito mais graves do que a consequência do excesso de peso, do que uma gordurinha acumulada ali abaixo da sua pele. Tá? Só que a insulina normalmente ela é produzida numa quantidade tão alta e esse efeito ele ocorre de forma tão rápida que acaba que você converte essa glicose em gordura, como a gente viu, só que a insulina acaba Eu acho que, não sei se tem alguém falando comigo, se alguém está com o microfone aberto. Não, doutor Leandro, alguém abriu o microfone, eu estou tentando ver quem é para poder silenciar. Pode continuar. Tranquilo. Então, assim, se você tiver com essa insulina em excesso, ela acaba tirando mais glicose do que deveria. Então você começa a ter uma leve hipoglicemia algumas horas depois de uma refeição como essa. E o teu cérebro lembra que ele precisa de glicose para funcionar, tá? Como esse nível de glicose na corrente sanguínea está mais baixo e você está ainda com a insulina alta, ela ainda não baixou o suficiente, você não consegue estimular glucagon, porque você também não comeu proteína suficiente, o teu cérebro vai começar a falar para você, olha, primeiro você vai começar a ficar cansado, indisposto, por isso que refeições começa a ter, né, a pessoa fica sonolenta, por falta de glicose para o cérebro, tá? Inicialmente, logo nos primeiros minutos depois da refeição, essa sonolência vem por conta do excesso da glicose, que você está com dificuldade de produzir energia pelo excesso da glicose, e posteriormente, mais tarde, pela deficiência da glicose. Tanto o excesso quanto a deficiência gera baixa de energia. Mas o teu cérebro é muito esperto, e ele vai falar para você, olha, eu preciso de glicose. E aquele biscoitinho, aquele chocolate, aquele pão de queijo,
está aparecendo uma fonte fenomenal de energia para mim. Vai comer aquilo para me fornecer energia. Quando você come de novo um alimento rico em carboidrato, que de novo estimula muito a insulina, e você vai entrando num ciclo vicioso com isso. Tá? Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a primeira coisa que você precisa entender é o que eu preciso fazer para não engordar. Essa é a primeira coisa. O que eu preciso fazer para parar de engordar? E para você parar de engordar, você precisa ter controle sobre a sua insulina. Você precisa diminuir o nível de sua insulina na sua corrente sanguínea. Senão você vai ficar sempre enxugando gelo. Tá? Existe uma condição clínica chamada de resistência insulinêmica, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, onde o paciente acorda de manhã, ele não comeu nada ainda e a insulina dele já está alta. Tá? É uma condição clínica, inclusive, que leva o paciente a desenvolver diabetes. Tá? Essa condição clínica de resistência insulinêmica é chamada de pré-diabetes, mas ela é a causa subjacente do diabetes em si. Então, essas pessoas, mesmo às vezes fazendo uma dieta, restringindo o carboidrato na dieta dela, ela tem muito dificuldade de emagrecer, justamente porque diminuir a insulina dela não é simples, porque não é só cortar o carboidrato. Então, a gente entende que para aquelas pessoas que não têm resistência insulinêmica, só dela diminuir a concentração de carboidrato na dieta dela e começar a aumentar o consumo de proteínas, esse balanço já vai ajudar ela começar a queimar gordura e não deixá-la ficar estocando gordura em excesso no organismo pela transformação da glicose. Só que tem pacientes que só fazer isso não vai adiantar, tá? Inclusive tem pessoas que fazem o inverso disso, né? Fala assim, bom, se glucagon queima gordura corporal, porque lembre-se, a insulina em excesso faz eu basicamente acumular gordura corporal, o glucagon ele é um hormônio antagônico, então ele tem que ser um hormônio de mobilização, e o glucagon ele realmente ele estimula dentro das suas células de gordura uma enzima chamada de HSL, que é a lipase hormônio sensível, que basicamente mobiliza aqueles triglicerídeos que foram estocados pela insulina e pela LPL lá dentro do teu tecido adiposo, mobiliza isso para a corrente sanguínea para queima como fonte de energia. Tá? Então o glucagon sim queima gordura, então as pessoas falam assim, poxa, então como é que eu faço para deixar meu glucagon lá em cima e baixar a minha insulina o máximo possível, tá? É um equívoco fazer isso, mas eu vou explicar por que isso é um equívoco, mas basicamente é o que vocês já devem ter se deparado, talvez já tenham até feito, que são as famosas dietas low carb, cetogênica, dieta de proteína, nomeie como quiser. Começou na década de 80 com um cardiologista norte-americano chamado Dr. Atkins, que propunha isso, que você devia comer só proteínas e gorduras e cortar todo o carboidrato da sua vida para deixar seu glucagon alto e fazer você perder peso, né? Faleceu obeso, inclusive, esse médico, cardiologista, não vítima da obesidade, vítima de um acidente, mas ainda assim, né, os estudos científicos foram publicados desde a década de 80 mostrando como que o excesso de proteína, deficiência de carboidrato gera outros problemas para a saúde, é um desequilíbrio hormonal da mesma maneira. Tá? Então, não é uma solução adequada, mas vou explicar rapidamente para vocês por que isso não é interessante. Quando o seu nível de glucagon começa a ficar mais alto na corrente sanguínea e você não tem nível adequado de insulina para transportar glicose para dentro das suas células, você começa a ter débito de energia para dentro das suas células. Nas primeiras horas, o seu cérebro ainda vai aguentar bem, porque nas primeiras horas de uma dieta rica em proteína, você ainda tem reserva lá no fígado que o glucagon está disponibilizando para a corrente sanguínea utilizar como fonte de energia. Lembre-se que o seu cérebro usa glicose como fonte de energia. Ele pode até usar corpos cetônicos provenientes da quebra de gordura, né, como um substrato de energia, porém é um substrato de muito ruim. A produção de energia a partir de corpos cetônicos é muito, muito fraca. Então, nas primeiras horas você ainda consegue bem, pouco tempo depois você vai começar a ter dor de cabeça, fica indisposto, cansado, não consegue fazer nada, mas está lá firme no propósito. Não vou comer carboidrato porque eu estou querendo emagrecer. E o seu cérebro está desesperado por glicose. E como você não está fornecendo glicose para ele, o seu cérebro vai ativar uma glândula que fica acima dos seus rins, chamada suprarrenal ou adrenal, que é essa glândulazinha amarela aqui no gráfico, tá? Que ela produz hormônios relacionados ao estresse, e o seu cérebro está sofrendo estresse. Então ele vai produzir um hormônio chamado de cortisol, tá? A sua adrenal vai produzir esse hormônio pela deficiência de glicose que você começou a ter na sua corrente sanguínea, tá? E o que o cortisol faz? As pessoas acham que cortisol é um hormônio do estresse, e não é. O cortisol é um hormônio anti-estresse. Ele é produzido em condições de estresse, porém ele é um hormônio utilizado para fornecer energia para o teu cérebro na falta de glicose na corrente sanguínea. Ele tem outras funções também, ele faz a deiodização do hormônio tetraiodotironina, que é um hormônio que a sua tireoide produz, também popularmente chamado de T4, converte ele em T3, que é um hormônio mais ativo do seu metabolismo. O cortisol tem uma série de funções importantes, tá? Porém,
O cortisol, quando começa a ficar em maior quantidade na corrente sanguínea, ele vai começar a deprimir a sua imunidade, porque ele é um corticóide natural do teu organismo, então a chance de você adoecer fica maior, e além disso, a principal função, a principal maneira pela qual o cortisol consegue fornecer energia para o teu cérebro é destruindo proteínas, tá? Então ele interage com células musculares, com células na sua pele, para destruir o colágeno da sua pele, destruir a sua elastina, destruir as proteínas que você tem na sua musculatura para converter em glicose. Então você continua perdendo peso, mas você vai começar a agredir também seu peso magro, tá? Que é um peso que você não quer. E aí você começa a ter uma pele com mais flacidez, uma musculatura mais flácida, você começa a ter uma série de consequências negativas desse excesso de cortisol na corrente sanguínea, tá? Então o excesso de glucagon no sangue não é legal, porque vai acabar levando um quadro mais cedo, não que o excesso do glucagon seja ruim, mas o excesso, na verdade, do glucagon com a deficiência da insulina. E você vai perder massa muscular, colágeno na pele, então isso é basicamente definhar, tá? Esse aqui é um estudo publicado em 2012 no Jornal da Associação Americana de Medicina, mostrando que em poucas horas de uma dieta à base de proteína, isso se prolonga por 90 dias nos estudos que eles fizeram, ele vai se mantendo esse nível elevado, o cortisol fica 18% maior, e você começa, inclusive, a ter uma diminuição naquele hormônio triodotironina que eu comentei para vocês, que a função do cortisol, inclusive, é aumentar, mas ele está tão alto que por uma reserva do teu organismo, ele começa a diminuir a produção do T3 também, tá? Então, não é uma coisa inteligente fazer isso, tá? A gente poderia discorrer, eu tenho palestras só sobre esse assunto, sobre dietas à base de proteína, mas, e outras consequências negativas, mas a gente não tem tempo para discorrer sobre isso aqui, é só para vocês entenderem que eu preciso sim de proteína para estimular o glucagon e queimar gordura, porém, se eu fizer uma dieta exclusiva de proteína, eu não vou queimar só gordura, eu também vou queimar massa magra no meu corpo. Então não é muito inteligente fazer isso, tá? Aqui, para a gente não recuperar o peso perdido, tá? Esse aqui é o grande problema da forma como as pessoas fazem dieta normalmente, fazem aquela dieta muito restritiva, né? E acaba que isso não é sustentável, né? E aí eu trago alguns artigos aqui científicos mostrando que essas pessoas que fazem essas dietas muito rigorosas e começam a sofrer dessa oscilação do peso, quando elas oscilam o peso mais do que 5% do peso dela, elas aumentam em 78% o risco para desenvolvimento de diabetes e dobram o risco para infarto e AVC, tá? Então tomem muito cuidado. Além disso, né, metade das mortes cardiometabólicas são associadas a dietas restritivas com poucos nutrientes, tá? Esse aqui é um outro artigo publicado nos principais periódicos científicos na área de saúde, que é o New England Journal of Medicine, ainda na década de 90, que a década de 80 foi quando explodiu a obesidade nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na época, pesquisava muito sobre obesidade. E isso daqui foi o que eles, né, na época, descobriram, que o paciente que está com obesidade ou com excesso de peso, mesmo depois que ele emagrece, ele se cuida, faz dieta, etc., ele emagrece, essa enzima que captura gordura na corrente sanguínea, ela fica 4 vezes maior na corrente sanguínea e pelo menos o dobro da atividade dela na corrente sanguínea. E é por isso que as pessoas reganham peso com tanta facilidade. Só que existe uma maneira da gente controlar essa LPL. A LPL é estimulada pela insulina. Então, se eu também tenho uma alimentação que eu consigo controlar a insulina, mesmo depois, aí tem artigos, né, publicados no final da década de 90, no ano 2000, também pela Universidade de Harvard, que mostra que quando você consegue manter o controle da insulina, essa LPL ela não fica 4 vezes maior. Só que a maioria das pessoas fazem o quê? Fazem dietas muito rigorosas, que baixam a insulina. Quando elas terminam de fazer dieta e conseguirem emagrecer o que elas queriam, elas voltam a comer como estavam antes. E aí, normalmente, é uma dieta que estimula a insulina com facilidade, aí essa LPL vem 4 vezes maior e você reganha peso com muito mais velocidade do que você conseguiu perder, tá? Parece injusto, eu entendo, tá? Mas o fato é, dieta, ela é para a vida toda. A palavra dieta significa estilo de vida, não significa sofrimento. Se você faz uma dieta que você está sofrendo, você está fazendo errado, tá? Não, dieta não deveria ser sofrida. Dieta nada mais é do que você aprender a comer corretamente os alimentos de forma saudável e equilibrada, de preferência para equilibrar seus hormônios e resolver seus processos inflamatórios, tá? Então, o terceiro ponto aqui é a saciedade em longo prazo. Eu não tenho muito tempo para discorrer sobre isso, tá? Mas, basicamente, a saciedade ela é regulada por 2 hormônios produzidos no nosso intestino. Na parte inicial do intestino, nós produzimos um hormônio chamado de grelina, tá? E essa grelina, ela chega no seu cérebro e fala para você que você está com fome para você comer. O peptídeo YY é estimulado no final do seu intestino, e é ele que chega no seu hipotálamo e fala para você que você está saciado, tá?
Então, esses dois hormônios, tem pessoas que têm descontrole de apetite porque produz mais grelina do que peptídeo YY. E não tem nada mais eficaz para você ter esse descontrole do que você ter uma dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas. Porque grelina é estimulado com muita facilidade na presença de carboidratos quando estão transitando nessa região do duodeno e do jejuno, essa parte inicial do intestino. Enquanto o peptídeo YY é estimulado pelo consumo de proteínas. Só que como é um trânsito muito lento e longo até a proteína chegar no ilho, é por isso que o dia inteiro, desde o café da manhã até o final do meu dia, eu tenho que ter um consumo adequado de proteínas em cada refeição, para que eu chegue ao final do dia com uma sensação de saciedade adequada. Só que se a pessoa acorda de manhã e come uma refeição levezinha, vou tomar um suquinho de laranja natural, vou comer um mamãozinho, vou comer uma fatia de torrada e etc., nada de proteína. Aí o lanche da manhã, mais uma fruta e etc. E a pessoa acha que está comendo saudavelmente. Só que o que ela está fazendo? Ela está ao longo do dia dela aumentando o nível de grelina dela e diminuindo cada vez mais o nível de peptídeo YY. Aí chega no almoço, ainda come um pouquinho de proteína ali, na hora do lanche da tarde de novo, come mais carboidrato. Quando chega à noite, você está com a deficiência de peptídeo YY tão grande, uma quantidade de grelina tão alta, que você quer comer tudo que aparece pela frente. E aí é da onde vem aquela fome noturna que a maioria das pessoas que estão acima do peso reclamam muito. Chega à noite, estão desesperados de fome. Eu passo o dia bem, etc., mas quando chega à noite eu estou desesperado de fome. É um desbalanço entre esses dois hormônios. Por isso que é muito importante eu ter o equilíbrio desses hormônios ao longo do dia, e o que eu como ao longo do meu dia vai determinar a produção desses hormônios também. Nossa alimentação tem um alto poder, um forte poder na influência da produção de hormônios ao longo do nosso dia. Tá? E o último desafio daquela lista que a gente tinha colocado, tem vários outros desafios, mas esses foram os que eu consegui elencar como os mais importantes para a gente tratar nessa 1 hora de palestra, tá? É a resolução da inflamação, que como consequência vai ter a resolução da resistência insulinêmica. Para vocês entenderem um pouquinho o que é inflamação, eu tenho uma palestra só sobre inflamação, sobre nutrição anti-inflamatória e pró-resolutiva, mas eu não tenho como abordar com vocês com profundidade aqui. Então eu trouxe um esquema que facilita o entendimento de forma bem superficial, tá? Basicamente, inflamação no nosso organismo, ela pode ser disparada na forma clássica por infecções de vírus, bactéria, protozoária, etc., ou por lesões. Quando você se corta, você se machuca, que a gente está falando de uma lesão mecânica, ou uma lesão química. Quando você usa bebida alcoólica, quando você fuma um cigarro, ou quando você, por exemplo, consome um alimento com algum contaminante, um pesticida, alguma coisa, você vai gerar respostas inflamatórias no teu organismo por conta das lesões que as suas células estão sofrendo. Então, inflamação nada mais é do que uma resposta imunitária, tá? Então, inflamação, em primeiro lugar, é muito importante. Não achem que inflamação é uma coisa ruim. Inflamação é extremamente importante para a resolução de processos inflamatórios, tá? Para que você consiga, para a resolução de processos inflamatórios, desculpa, para a resolução de processos infecciosos, tá? Então, sem inflamação, você não teria imunidade. O problema é que essa inflamação, quando ela acontece para destruir vírus, bactéria, etc., ela também destrói as suas células. Então, é igual uma guerra. Você vai ter perda dos dois lados. Você vai perder vírus, bactérias vão ser destruídos, mas vão ter células suas que vão ser atacadas também. Em 2014, um pesquisador da Universidade de Harvard, chamado Charles Serran, publicou um artigo na Nature mostrando que nós temos uma outra fase que foi descoberta recentemente na literatura científica, chamada de fase de resolução, que ela acontece depois que a inflamação ocorre. E o que a resolução faz? Ela regenera aquelas células que foram destruídas por esse processo inflamatório. Tá? Então, se eu produzo essa resolução, esses hormônios de resolução, esses mediadores lipídicos pró-resolutivos, eu consigo regenerar o dano das minhas células e eu volto para o que eu chamar de homeostase. A homeostase é o funcionamento normal da atividade das suas células. Então, suas células voltam a funcionar normalmente. Porém, quando eu inflamo e o meu corpo não dá conta de resolver, essa inflamação que inicialmente era boa, era do meu sistema imunitário, ela se torna uma inflamação anormal no meu organismo, chamada de inflamação crônica. E essa inflamação crônica tem sido descrita nos últimos anos na literatura científica como a principal causa do desenvolvimento de diversas doenças crônicas, como a obesidade, que aí é uma inflamação crônica dos adipócitos, das células de gordura, onde eles começam a aprisionar a gordura dentro dessas células de gordura e começa a ficar muito difícil o paciente emagrecer. Ou é o caso do diabetes, que é uma inflamação crônica do tecido adiposo, do tecido hepático e do tecido pancreático, tá? De doenças autoimunes, de doenças cardiocoronarianas, de doenças neurodegenerativas, até mesmo de doenças como câncer, tá? Então, a inflamação crônica celular, ela tem sido investigada como a principal causa de uma série de doenças crônicas aí.
por uma deficiência de resolução do meu organismo. E o que isso tem a ver num paciente, por exemplo, obeso? Um paciente obeso que tem essa inflamação crônica, o que está acontecendo com ele? Tá? Essa inflamação, ela está destruindo receptores que a célula usa para se comunicar com o meio externo. Organelas internas que convertem aquela glicose que ele absorveu, por exemplo, em energia. Então, se eu começo a destruir minhas mitocôndrias por um processo inflamatório e oxidativo, ou os receptores das minhas células que deveriam se comunicar com a insulina, tá? Essas células passam a funcionar de forma anormal. E como eu não estou tendo resolução da inflamação, eu não consigo fazer a substituição dessas células boa. E o que isso leva no meu organismo? Isso leva no meu organismo a uma dificuldade daquela célula se comunicar com seus hormônios. Os seus órgãos que fabricam esses hormônios acham que você não está... que eles não estão fabricando quantidade daqueles hormônios suficiente, e isso leva a um quadro chamado de resistência hormonal. Então, quando você usa, talvez alguns de vocês já tenham escutado o termo resistência à insulina, existe resistência a qualquer tipo de hormônio, na verdade, tá? Mas a resistência insulinêmica, que é o que leva ao quadro de pré-diabetes e diabetes, tá? É esse quadro. As suas células começam a ter destruição desses receptores, dessas organelas, essa célula começa a ficar surda para o estímulo da insulina, ela não tira a glicose mais do sangue e, consequentemente, seu pâncreas começa a produzir quantidades excessivas de insulina no sangue. Lembra o que acontece quando a insulina está em excesso? Você começa a engordar. Então, é um ciclo sem fim isso daqui. Tirando a inflamação, pode acontecer também no hipotálamo, que sinaliza basicamente a fome e a saciedade do teu organismo. Quando você começa a ter dificuldade de saber quando você está com fome ou não está, porque o seu cérebro não consegue mais interpretar esses sinais por conta desse processo inflamatório, o ciclo é ainda pior, porque você agora está com excesso de insulina na corrente sanguínea, você acorda de manhã, não comeu nada, sua insulina já está em excesso. Isso é resistência hormonal à insulina. Você começa a ter essa lipogênese recorrente, que é aumento de gordura em excesso. A LPL, que é estimulada pelo consumo, pelo estímulo da insulina, começa a ficar mais elevado ainda, capturando gordura com mais facilidade. Então, você vai engordar com muita facilidade, ter muita dificuldade de emagrecer, e mesmo quando você emagrece, você tem um reganho de peso muito fácil, tá? Só que se o seu hipotálamo também estiver inflamado, essa comunicação com aqueles hormônios, peptídeo YY e leptina, que são hormônios que geram saciedade no teu cérebro, vai fazer com que você tenha fome recorrente. Então, imagina, além da insulina que já está alta em jejum, você com fome recorrente come mais do que você precisa e, consequentemente, você fica num ciclo vicioso que você nunca consegue sair dele enquanto você não tratar a origem do problema, que é essa resistência hormonal, tá? E da onde que vem essa inflamação crônica, tá? Esse pesquisador da Universidade de Harvard, em 2014, como eu coloquei para vocês, o que ele mostra é justamente, inclusive o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1980 foi concedido, 1982 foi concedida a descoberta desses dois primeiros aqui, do ácido araquidônico e ácido eicosapentaenoico, que são essas duas substâncias, que são gorduras que a gente tem na nossa alimentação. Mas, basicamente, o ácido araquidônico produz substâncias chamadas de eicosanoides, que tem várias classificações, mas que basicamente são inflamatórios. Então, quando você tem ácido araquidônico em maior concentração na sua corrente sanguínea, você tem uma tendência a inflamar o teu organismo. Ótimo, eu preciso de inflamação. O problema é que eu preciso estar com essa inflamação balanceada com a resolução. E quem fabrica as resolvinas, que são aquelas estruturas químicas que geram a resolução da inflamação, que regeneram as células que foram destruídas, são dois outros tipos de gordura da sua alimentação também. Uma é chamada de ácido eicosapentaenoico, outra é chamada de ácido docosahexaenoico. Um nome mais bonito que o outro, né? Mas essas duas, que tem essa sigla de EPA e DHA, tá? Elas vão aumentar a síntese daqueles mediadores lipídicos que fazem a resolução da inflamação. E eu preciso de um equilíbrio entre o AA e o EPA. E esse equilíbrio tem que estar o mais próximo possível de 2:1. O AA tem que ser 2 gramas na minha corrente sanguínea para cada 1 grama de EPA na minha corrente sanguínea. Para cada 2 gramas de EPA, eu tenho que ter 1 grama de DHA também. Eu tenho que manter essas razões ouro. É isso que mantém essa imunidade inata que nós temos em perfeito equilíbrio, gerando resolução da inflamação. Quando eu começo a ter muito ácido araquidônico e pouco ácido eicosapentaenoico, isso começa a gerar desbalanços sérios na minha saúde. O ácido araquidônico é um tipo de ômega 6 que ele é encontrado aonde? Gema de ovo, carnes gordas, vísceras de animais, óleos vegetais de soja, milho, girassol podem ser convertidos em ácido araquidônico sob a ação da insulina. Então, pare para pensar a quantidade nesse último mês que você consumiu de gema de ovo, carnes gordas, vísceras de animais, peles de animais e frituras em geral, né? Porque as frituras no Brasil acabam usando esses óleos vegetais.
Ótimo. EPA e DH você só encontra em pescados de água marinha, tá? Peixes como salmão, sardinha, atum, bacalhau, etc., ou suplementos de ômega 3 de peixe. Agora pense na quantidade de gorduras ômega 6 que você ingeriu ao longo do mês, a quantidade de gorduras do tipo ômega 3 que você ingeriu. Será que está a seu favor ou contra você? Bom, a USP, a Universidade de São Paulo aqui no Brasil, em 2017, publicou um artigo científico que eles mostravam que a proporção entre o AA e o EPA da população brasileira, que deveria estar em 2:1, na população brasileira é de 18:1. Tá? Isso em 2017. Pode ser que hoje em dia esteja até pior, porque a gente está vendo essa evolução no mundo inteiro. Não é à toa que o Brasil, né, então nós estamos 9 vezes acima desse valor recomendado, e não é à toa que o Brasil é o 4º país do mundo em diabetes. Não é à toa que o Brasil é o 3º país do mundo em obesidade. Tá? Não é à toa que o Brasil foi um dos países onde mais se morreu pessoas por Covid, infelizmente, porque somos uma população inflamada e o Covid é uma doença altamente inflamatória, gera uma inflamação aguda pulmonar muito severa. E se eu não tenho capacidade de gerar essa resolução da inflamação, a Universidade de Harvard, em maio de 2020, no início da pandemia, ela fez esse alerta, publicou um artigo mostrando esse alerta, que nós tínhamos que nos preocupar em aumentar a capacidade do nosso organismo de gerar essa resolução da inflamação para enfrentar a pandemia de Covid, né? Mas como a alimentação não é levada a sério, na maioria das vezes, pela comunidade médica, né, isso ficou relegado só ao campo da pesquisa. Fizeram inúmeras pesquisas mostrando que quando você conseguia manter o equilíbrio entre ácido araquidônico e ácido eicosapentaenoico, você conseguia manter a resolução da inflamação durante Covid, inclusive tirando pacientes intubados, né, da intubação e conseguindo fazer recuperação da função renal e respiratória desses pacientes. Tá? Mas, graças a Deus, vencemos a Covid, infelizmente tivemos muitas perdas, né? Mas tomara que a gente, pelo menos, individualmente comece a tomar consciência de como que a alimentação pode ter uma influência muito grande na nossa vida, no nosso futuro, principalmente na nossa imunidade. Tá? Então, vamos resumir, já estamos aqui nos aproximando do final da palestra, qual que seria a solução, enfim, tá? Tudo se resume de forma muito simplória a controle de insulina. Quanto mais eu conseguir manter o controle da minha insulina, mais fácil é para eu emagrecer e manter meu peso baixo, tá? Existem outros aspectos envolvidos? Existem, mas vamos colocar, como a gente não tem tempo de explorar todos os aspectos, esse aqui, eu posso dizer para vocês, da minha experiência, trabalhando com isso há 20 anos, o que você mais vê frequentemente alterado em pacientes que estão com dificuldade de emagrecer é descontrole insulinêmico. E aí você tem dois tipos de descontrole da insulina. Um é o pós-prandial, que é aquilo que é produzido depois que você come, tá? Então é a insulina que é produzida depois que eu como. Vocês viram lá, quando eu como carboidrato eu estimulo a insulina, quando eu como proteína eu diminuo a insulina, aumento o glucagon. Então o balanço entre proteínas e carboidratos vão determinar o meu controle da insulina. Porém, um aspecto que eu não tive tempo de abordar durante essa palestra, gorduras também interferem na produção de insulina, tá? Então, em geral, a maioria das gorduras vão interferir de forma negativa na produção de insulina, porque elas vão aumentar a produção de insulina também. Só que o pior deles é carboidrato. Carboidrato em excesso é muito pior do que gordura em excesso para estimular a insulina. Então, esses três nutrientes, proteína, carboidrato e gordura, tá? Infelizmente eu não consegui um gráfico igual a esse em português, tá? Mas protein, carbs and fat, aí seria aqui proteína, carboidrato e gordura, tá? Mas esses três, eles precisam ter uma proporção tal, refeição a refeição, no seu café da manhã, almoço, jantar e lanche, sempre tem que estar numa proporção tal para que você consiga manter o controle dessa insulina, tá? Só para a gente ilustrar aqui rapidamente, fazer um resumo do que a gente abordou até agora, tá? Vocês viram que muito carboidrato e pouca proteína faz sua insulina ficar alta, seu glucagon ficar baixo. Isso faz você acumular gordura corporal, você fica com pouca energia e ainda fome recorrente. Se eu vou para o outro lado e tenho uma alimentação rica em proteína e pobre em carboidrato, eu fico com glucagon em excesso e insulina deficiência, e isso faz aumentar meu cortisol, que vai fazer eu perder massa magra, fico indisposto e ainda deprime a minha imunidade. O que eu quero com a insulina não é o excesso e não é a deficiência. O que eu quero com a insulina é uma estabilidade dela. Eu quero ela equilibrada com o glucagon. Porque eu quero produzir glucagon para queimar gordura, mas eu não quero que minha insulina fique em excesso também para ficar baixando o meu nível de energia e fazendo eu ficar acumulando gordura. Então eu preciso manter os dois em perfeito equilíbrio. Esse proteína equilibrada com carboidrato, lógico também com as gorduras, é a chave para você conseguir ter um emagrecimento saudável, manter seu nível de energia elevado e seu apetite controlado. Tá? Um estudo publicado pela Universidade de Harvard em 1999 com adolescentes obesos, eles compararam 3 tipos de dieta na resposta pós-prandial de insulina e glucagon. E eles compararam a dieta típica do norte-americano, que é uma dieta com 60% de carboidratos, 15% de proteínas e 25% de gordura, comendo 4 vezes mais carboidrato do que proteína.
basicamente o que o brasileiro faz. Nós não estamos nada diferente dos norte-americanos. Inclusive, em termos de obesidade, o norte-americano é o segundo país do mundo em obesidade e terceiro em diabetes, ou seja, nós estamos só uma posição atrás dos Estados Unidos nessas estatísticas, tá? Então, para quem olha para os Estados Unidos e fala, nossa, os Estados Unidos é muita gente obesa, diabética, população doente, não se engane, o Brasil está uma posição atrás deles apenas, tá? Somos uma população igualmente doente. E compararam com uma dieta também com 60% de carboidrato, 15% de proteína e 25% de gordura, só que utilizando carboidratos de melhor qualidade, usando carboidratos como frutas, legumes. Nesse estudo especificamente eles usaram aveia com essas crianças e adolescentes que têm uma carga glicêmica bem mais baixa, mas ainda assim 4 vezes mais carboidrato e proteína. E o protocolo nosso, que a gente publicou esse protocolo em 1995, tá? E desde então estamos aplicando esse protocolo e várias universidades já adotam esse protocolo clínico para tratamento de diabetes e obesidade no mundo todo. Vou mostrar algumas aqui para vocês, tá? Mas basicamente o que eles mostraram é que depois das crianças ingerirem essas 3 refeições, esses 3 tipos de refeições, esse protocolo nosso, que é esse protocolo da Zondite, que eu sou presidente aqui no Brasil, mas é uma empresa internacional, né? A gente tem muita pesquisa científica publicada. Eles mostraram que você, para ingerir a mesma quantidade de calorias, porque essas 3 dietas têm a mesma quantidade de calorias, tá? Você precisa produzir a metade da quantidade de insulina, ou seja, você não dá aqueles picos de insulina, você produz insulina de forma muito branda. E quando eles compararam o nível de glucagon, foi o mais interessante. Eles mostraram que o nível de glucagon para essas adolescentes que estavam ingerindo uma dieta com 60% de carboidrato, 15% de proteína, eles tiveram depressão por 5 horas na produção de glucagon, enquanto esse protocolo que a gente adota com 40% de carboidratos, 30% de proteínas e 30% de ácido graxo, mantém o glucagon elevado por um período de 5 horas. Então, se eu mantenho insulina e glucagon equilibrados por um período de 5 horas, se eu tenho uma alimentação que me proporciona no café da manhã, 7 horas da manhã, por exemplo, manter minha insulina e glucagon equilibrados, eu vou até meio-dia com o meu apetite equilibrado e com a minha glicose estável, com o meu nível de energia equilibrado na corrente sanguínea. Na hora do almoço, de repente, meio-dia, eu comi isso de novo, eu vou equilibrado até às 5. Ah, mas 5 horas da tarde eu não consigo jantar, eu só janto 7 horas da noite. Ok, a gente bota um lanche nesse horário para manter seus hormônios equilibrados, para dar uma quicada nessa bola até o horário do seu jantar. Mas o importante é, a gente precisa manter essa homeostasia, esse equilíbrio hormonal durante todo o seu dia, porque é isso que vai proporcionar para você começar a queimar gordura, mas sem sentir fome, se mantendo mais disposto, mantendo o seu nível, né, de energia, inclusive para fazer exercício físico muito maior durante o seu dia, tá? Então, a gente falou até aqui do controle da insulina pós-prandial. Só que tem uma outra insulina que eu preciso controlar para aqueles pacientes que já têm resistência insulinêmica, que é a insulina basal, que é um hormônio é um exame que talvez vocês já tenham feito, esse hormônio de insulina basal, tá? E o ideal é que essa insulina basal não ultrapasse o valor 5 na sua corrente sanguínea, tá? Em jejum, tá? Se ele estiver entre 5 e 10, você está numa situação ali de alerta, tá? Se passou de 10, a chance de você estar com resistência insulinêmica é bem severa. Quanto mais alto, quanto mais elevado, quanto maior o nível acima desses 10 que eu citei, da sua insulina na corrente sanguínea, maior é a chance de você estar com resistência insulinêmica. Tá? E aí tem um cálculo chamado de OMA-IR, que se esse OMA-IR estiver acima de 2,7, a resistência insulinêmica com certeza, tá bom? Mas a gente precisa resolver essa insulina basal. E como é que eu controlo a insulina basal? Além de eu ter que equilibrar a minha insulina pós-prandial, eu também tenho que resolver meus processos inflamatórios. E o meu processo inflamatório ele é resolvido com equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 na minha dieta. Então, com os pacientes que têm esse quadro, a gente reduz drasticamente o consumo de ômega 6 na dieta dele, reduzindo o consumo de gema de ovo, carnes gordas, vísceras, frituras, etc. E começa a aumentar o consumo de ômega 3 na dieta dele. Normalmente, quando o paciente já tem resistência insulinêmica, é muito difícil ele fazer isso comendo salmão todo dia, por exemplo, que a quantidade de salmão que ele deveria ingerir para combater esse processo inflamatório que já existe no corpo dele é muito alto. Então, nesses casos, a gente tem que utilizar a suplementação de ômega 3 de boa qualidade para não correr risco, inclusive, de contaminar o paciente. A grande maioria dos ômega 3 de peixe aí, suplementos no mercado, são altamente contaminados, tá? Então, por favor, não saiam usando ômega 3 de peixe sem uma orientação adequada para isso, porque pode ser que está correndo risco de contaminação também, tá bom? Então, os princípios, quando a gente pensa em emagrecimento, agora para a gente concluir, tá? É eu manter meu apetite controlado, é eu manter o controle dos meus hormônios. E como é que eu faço o controle desses hormônios e manter o meu apetite controlado? Mantendo todas as refeições do meu dia, lanches, com aquela proporção 40-30-30 entre carboidratos, proteínas e ácidos graxos. Isso para eu ter o controle pós-prandial da minha insulina.
E o terceiro ponto, tá, é a resolução dos processos inflamatórios, que vão envolver, além desse ácido araquidônico, ácido glicose pentanoico que a gente falou, que é o ômega 6 e ômega 3, alguns outros detalhes da alimentação, que eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui, tá? Mas se a gente for falar de forma bem resumida, tá? Esse é o protocolo que a gente vai fazer com os nossos pacientes. Os nossos pacientes, a gente ainda tem um quinto ponto que a gente aborda com esses pacientes, só que eu não vou ter tempo de explicar, por isso que eu tirei ele aqui desse protocolo, tá? Mas o nosso protocolo, ele vai envolver 40% de carboidratos, 30% de proteínas e 30% de ácido graxo no dia a dia do paciente e manter o equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 todos os dias. É isso que vem sido mostrado em diversos artigos científicos como eficaz no tratamento do quadro de obesidade, inclusive obesidade, diabetes, etc, tá? E aí eu mostro para vocês aqui alguns artigos científicos, tá? Esse aqui é a Universidade de Harvard em 2005 e 2006, o maior centro de pesquisa em diabetes do mundo, que é o Joslin Diabetes Center, funciona dentro da Universidade de Harvard. Ele publicou nesses anos e depois, anos depois, voltou a publicar vários outros artigos, mostrando que essa proporção que a gente usa, 40, 30, 30, é a proporção ideal, não só para controle dos quadros de diabetes, mas também para reversão de pré-diabetes e controle de quadros de obesidade. Tá? Além disso, em 2014 e 2015, nós tivemos essas publicações científicas de pacientes que nós acompanhamos, mostrando um controle muito eficaz de pacientes diabéticos na hemoglobina glicada deles, na proteína C reativa, que é o marcador de inflamação. Em 2016, nós mostramos 100% de remissão de pré-diabetes em pacientes seguindo esse protocolo que eu mostrei para vocês, de 40, 30, 30, diminuindo não só a hemoglobina glicada e a resistência insulínica, que é aquele OMA-IR que eu tinha citado para vocês, mas também marcadores inflamatórios que durante a COVID foram muito explorados, né? Tiveram muitos artigos científicos falando de fator de necrose tumoral alfa, que é esse TNF-alfa que vocês estão vendo, e interleucina 6 como os principais causadores dos processos inflamatórios que levavam os pacientes a óbito durante a COVID, né? E você vê uma redução aí de praticamente 70% na TNF e cerca de 50% na interleucina 6, com uma intervenção alimentar, simplesmente pelo fato de eu estar controlando minha alimentação, estou regulando meus processos inflamatórios, tá? Então, quando a gente começa a encarar a alimentação como realmente uma medicação que a gente combinando os nutrientes corretos, eu consigo ter esse efeito medicamentoso, a gente consegue ter resultados impressionantes mesmo, tá? Aqui outro artigo publicado em 2017, mostrando redução da resistência insulinêmica, e nesse mesmo artigo, redução de gordura corporal bastante significativa, tá? Nós já estamos com o tempo estourado, por isso que eu vou correr aqui. Paciente nosso aqui em Brasília, Wilson Lima, perdeu 62 quilos conosco, reverteu um quadro de esteatose hepática também, tá? Ele tinha sofrido um AVC quando nos procurou, o médico dele tinha recomendado ele fazer cirurgia bariátrica, e a pessoa no plano de saúde dele, quando ele foi ser atendido para pedir autorização, tinha assistido uma palestra coincidente minha no dia anterior e falou, não, o senhor não vai fazer cirurgia bariátrica não, e trouxe ele aqui na nossa clínica em Brasília. E nós fizemos o acompanhamento deles, a nossa equipe clínica de nutrição fez o acompanhamento dele, ele perdeu esses 62 quilos no decorrer de 1 ano e meio conosco e reverteu uma esteatose hepática que estava em grau bastante avançado, que é um acúmulo de gordura anormal no fígado, tá? Até hoje consegue manter o peso dele, né, já tem mais de 10 anos, isso aqui foi quando ele gravou o depoimento para a gente, mas isso foi em 2011 que ele nos procurou e até hoje, 12 anos depois, ele consegue manter o peso dele baixo, porque ele aprendeu a fazer a combinação dos alimentos para manter esse equilíbrio hormonal e a resolução dos processos inflamatórios, tá? Uma paciente mais recente nossa, tá? Todos esses pacientes que eu mostro porque autorizam, tá? Com um termo de consentimento para divulgar a imagem deles, por isso que eu estou mostrando aqui, mas a Maria também começou com a gente em 2021, perdeu um total de 42 quilos, 34 centímetros de abdômen, 33 de quadril, né? Começou com um peso de 107,5 quilos e atualmente está pesando 65 quilos e 300, né? Então, para a gente mostrar que se você não precisa de medicação, você não precisa de remédio, e não é uma questão de falta de força de vontade, são todos pacientes que tinham muita dificuldade de emagrecer, mas a partir do momento que você equilibra esses marcadores bioquímicos, você consegue ter resultados como esse, tá? Ah, Leandro, como é que eu posso fazer para começar a mudar a minha alimentação? Só de você já começar a tentar balancear melhor em todas as suas refeições durante o dia, diminui um pouco a quantidade de carboidrato, aumenta um pouco a quantidade de proteína, tá? Diminui a quantidade de frituras do seu dia a dia, gema de ovo, essas coisas, tenta começar a consumir um ômega 3 de muito boa qualidade, tá? Só de você fazer isso já vai ajudar. Só que é lógico, quando você tem uma condição clínica que já está muito difícil de você emagrecer, etc., a gente vai precisar trabalhar com essas medidas de forma muito mais precisa.
tá? Aqueles 40, 30, 30, ele tem que ser muito bem calculado ao longo do seu dia. E não é nada muito difícil, parece, não é, poxa, eu vou começar a medir, pesar tudo, não, não é assim. Existem técnicas que a gente ensina o paciente a visualmente fazer essas proporções no prato, no dia a dia dele, e vai ficando bem fácil de você manter isso ao longo da sua vida. Vira uma coisa automática mesmo a montagem do seu prato. Eu até brinco com os nossos pacientes que eles têm 3 momentos que ele vai passar ao longo do nosso acompanhamento da reeducação alimentar que a gente faz com os pacientes aqui. O primeiro momento é onde ele está ainda muito preocupado com essas porções, a proporção entre elas. Em coisa de 4 a 5 semanas, ele já se habituou com essas porções e ele começa a fazer isso de forma automática. Nem consulta mais material nosso. É a hora que ele começa a errar, porque ele começa a achar que ele está fazendo certo algumas coisas e começa a dar um deslize, é a hora que a gente corrige. O terceiro momento é quando ele para de olhar para o prato dele e começa a olhar para o prato dos outros e começa a falar, minha nossa, olha ali, está com excesso disso, deficiência daquilo. Essa é a hora que eu falo, agora você tem alta, porque essa é a hora que você realmente entendeu todo o conceito de como fazer isso pelo resto da sua vida. Tá? Deixo aqui os contatos nossos aqui em Brasília, tá? O telefone da nossa clínica aqui, a gente funciona perto da Ponte JK, no setor Beira-Lago aqui. Tem o nosso e-mail também, se tiver alguma pergunta que, eu não sei se a gente vai ter tempo para fazer a sessão de perguntas e respostas, tá? Mas fico à disposição, se vocês quiserem, eu posso fazer aí, né, abrir uma sessão de perguntas e respostas para vocês, mas é aquela coisa, tudo vai depender do prazo aí, do tempo que a gente tem para isso mesmo, tá bom? Tem o nosso site, tem nossas redes sociais, a gente faz palestras com esses conteúdos gratuitamente todos os meses, tá? Se quiserem seguir a gente nas redes sociais, a gente sempre está divulgando lá essas palestras que a gente faz com esses conteúdos na área de nutrição, tá bom? E basicamente é isso, tá? Estou à disposição de vocês agora. Tem várias perguntas aqui, eu vou selecionar algumas. Primeiro, eu acho importante eu falar aqui de um depoimento de uma paciente sua, que inclusive, se eu estiver enganada, Ivani, ela começou, ela foi sua paciente, o filho dela foi seu paciente, por meio de uma palestra que você deu aqui, que é a Ivani. Legal. Ela disse que o protocolo é maravilhoso, que o filho dela emagreceu 20 quilos e aprendeu a se alimentar corretamente. Oh, que bacana, parabéns, Ivani. Eu juntei aqui, fiz blocos de pergunta, né? Juntei os assuntos. O primeiro é sobre o jejum. A Tânia pergunta qual é o efeito do jejum na produção de glicose, o Weber pergunta se fazer jejum intermitente é interessante, e o Wilton, que tipo de jejum é mais aconselhável? Tá. É um assunto polêmico, tá? Mas eu vou me ater ao que a ciência fala, tá? Se vocês quiserem, eu posso também dar minha opinião, tá? Mas o que a ciência mostra é o seguinte, não existe nenhuma vantagem metabólica em você fazer jejum, tá? Então começa por aí, porque todo esse mito a respeito de jejum e jejum intermitente, todas essas coisas surgiram quando o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2016 foi concedido a um pesquisador que na década de 90 descobriu que quando você submetia células de levedura, tá? Células de planta, tá? A um jejum prolongado de 48 horas, elas começavam a fazer um processo de mitofagia, tá? E autofagia, e isso fazia uma renovação celular muito grande acontecer, e era tudo lindo, maravilhoso. Isso começou a explicar por que certas restrições calóricas que foram feitas em estudos desde a década de 60, por exemplo, com ratos, faziam com que esses animais prolongassem o tempo de vida deles. Com macacos mostrou-se, por exemplo, uma incidência zero de doenças cardiometabólicas. Então, tiveram várias vantagens, só que a gente não entendia por que comer poucas calorias fazia isso. E esse estudo que foi publicado na década de 90 com células de levedura mostrou a atividade de uma enzima chamada de AMP quinase, que essa enzima era responsável por esse processo de mitofagia e renovação celular. Tá? E aí, muito espertamente, algumas pessoas usaram isso para fazer um marketing em cima de jejum, e eles chamavam isso de jejum intermitente, você não ia ficar, né, sem comer. Então, para simular o que eles faziam, eles começaram a publicar coisas assim, né? Olha, o jejum intermitente é fácil. O slogan do jejum intermitente, né, era Feast for one day and fast for 2 days, o que significa banquete por um dia e jejum por 2 dias. Né? Então, o jejum intermitente começou assim, tá? Você fazia jejum de 48 horas, literalmente, e ficava 24 horas comendo à vontade o que você queria. Tá? Não preciso nem falar que isso foi uma ideia extremamente fracassada, porque ninguém dava conta de seguir isso. Tá?
e ninguém levou a sério esse tipo de coisa, e eles começaram a propor um jejum dentro do próprio dia. Então, falava assim, olha, para de comer 6 horas da tarde, volta a comer meio-dia no dia seguinte, tá? E aí algumas pessoas, né, preconizavam um jejum de 14 horas, que se você dá conta, faça um jejum de 16 horas, que isso vai ser maravilhoso, você vai perder peso e etc. E aí, o maior estudo conduzido com jejum intermitente foi publicado em 2016, tá? Esse estudo foi feito com 1.000 pacientes fazendo jejum intermitente e outros 1.000 pacientes fazendo simples restrição calórica, refeição a refeição. E eles queriam saber, ao final de um ano, como é que seria feito o que aconteceria com esses pacientes. Em 2017, foi publicado no Jornal da Associação Americana de Medicina os resultados desse estudo. O que eles mostraram é que fazer jejum intermitente não teve nenhuma diferença metabólica em relação à restrição calórica. Ou seja, você restringir calorias, refeição a refeição, gerou o mesmo resultado de emagrecimento do que você fazer uma restrição calórica por jejum intermitente, por exemplo. Então, não teve diferença. A média de perda de peso dessas pessoas se deu mais ou menos de 5 quilos a cada 6 meses, tá? E se você for ver, por exemplo, quando a gente pensa em equilíbrio hormonal, eu tenho pacientes que perdem 5 quilos em 1 mês e meio a 2 meses. Então, assim, particularmente, eu não vejo vantagem metabólica no jejum intermitente. Só que tem estudos mais recentes que ainda não foram feitos com seres humanos, porque com seres humanos são antiéticos de se fazerem, mas feitos em animais, como foi o caso de ratos, que mostraram que jejum intermitente aumenta um efeito que a gente já tinha observado num outro estudo na Segunda Guerra Mundial, tá? Que é um efeito de hipercompensação insulinêmica, tá? Quando você fica muitas horas sem se alimentar, você vai perder peso, você vai perder gordura, sua insulina vai ficar baixa, só que o teu corpo tem uma tendência a hipercompensar a insulina na hora que você voltar a comer para tentar recuperar o máximo daquilo que você ficou passando fome e sofrimento naquele período que você não comeu, tá? E isso leva ao longo de alguns anos, em animais se mostrou-se aumentar o risco para diabetes, para resistência insulinêmica, porque você começa a ter uma hipercompensação de insulina, tá? A gente não sabe se em seres humanos a gente teria essa mesma resposta, mas eu não duvidaria que a gente responderia de uma forma muito parecida, porque tem um estudo, tem vários estudos na verdade, mas que foi feito com uma população que é chamado do inverno da fome holandesa, onde o grupo de holandeses no final da Segunda Guerra Mundial ficaram num cerco, um cerco soviético no final da Segunda Guerra Mundial, e nesse cerco eles simplesmente comiam 600 calorias por dia, eles tinham uma restrição calórica muito severa, e o estudo feito com essa população, como foi só os 6 últimos meses da Segunda Guerra Mundial, eles mostram que essa população, os filhos e os netos dela, todos se tornam obesos por conta de uma hipercompensação insulinêmica. Então, você fazer restrições muito severas, tá? Ficar muitas horas sem se alimentar e etc., isso poderia, feito de forma crônica, uma coisa é você, vou fazer um jejum religioso por alguns dias, etc., ok, mas talvez o que os estudos vêm indicando é que talvez você fazer isso por um período muito longo possa levar a aumentar esse risco para um desenvolvimento de resistência insulinêmica. Então, eu particularmente não recomendo ninguém a fazer isso. Mas se você for fazer, que pelo menos no momento que você estiver fazendo, que você não faça uma hipercompensação insulinêmica, ou seja, que você tenha um controle da quantidade de carboidrato, proteína e ácido graxo naquele momento que você for fazer, tá? Eu tenho participado de muitos congressos nessa área e, assim, tem sido muito desestimulado pelos principais pesquisadores na área, pelas principais instituições de pesquisa, fazer jejum intermitente. Eu, particularmente, não sou a favor, não recomendo ser feito. Não sei se respondi as perguntas todas, mas, né, pelo menos tentei resumir o máximo aí o que eu podia. Excelente. Eu também reuni aqui algumas perguntas sobre ômega 3. A Neide Barbosa, a Maria da Conceição, perguntaram se o ômega 3 pode auxiliar o tratamento do câncer, e pediram, de uma forma geral aqui, para você dizer como saber se o ômega 3 que a pessoa compra ali na farmácia ou em qualquer outro local é de boa qualidade. Tá. Perguntas difíceis de responder, mas vamos lá. Sobre o câncer. Sim, tem estudos publicados mostrando que o ômega 3 no tratamento de câncer, ele tem uma influência muito grande em 2 aspectos. Manter a flora bacteriana durante o processo da quimioterapia preservada, tá? Um dos piores efeitos da quimioterapia é a descompensação da nossa flora bacteriana. Eu fiz uma palestra terça-feira agora só sobre saúde do intestino, onde a gente explica como que essa descompensação da flora bacteriana ela é extremamente perigosa para o desenvolvimento de uma série de doenças autoimunes, etc.,
E uma das piores coisas que a gente pode pensar em quimioterapia é o desequilíbrio da flora bacteriana nossa. Então, tem estudos que mostram que o uso regular durante o tratamento quimioterápico de ômega 3, lógico, de boa qualidade, ajuda a manter a preservação dessa flora bacteriana. Tá? Existem outras coisas que a gente adota, a gente atende muito paciente com câncer aqui, mas a gente tem outras estratégias que a gente adota além do ômega 3 para ajudar na alimentação, para que esse efeito da quimioterapia e tudo seja minimizado os efeitos colaterais dela sejam minimizados, mas que não bloqueiem o efeito que ela precisa ter no organismo do paciente. Tá? Então, sim, pode ajudar, mas tem um outro aspecto muito interessante, isso foi publicado recentemente, em 2021, que o ômega 3 de peixe ele tem um efeito de ferroptose nas células cancerígenas, um efeito seletivo. Isso significa que o ômega 3 ele é tóxico para células cancerígenas. Tá? Isso foi publicado num artigo bastante respeitado agora em 2021 e tem sido alvo agora de pesquisas clínicas que têm sido iniciadas para entender se realmente o ômega 3 conseguiria, em seres humanos, ter esse efeito de ferroptose. A gente sabe que em ensaio in vitro a gente consegue ter esse efeito. Então, o ômega 3 ele mata células cancerígenas, ele é tóxico para a célula cancerígena. Tá? Mas ainda é muito cedo para a gente afirmar se ele poderia ser utilizado numa terapia para combate ao câncer. Uma coisa é você conseguir preservar funções do processo inflamatório causado pela terapia, outra coisa é você afirmar que o ômega 3 vai reverter câncer. Aí eu acho que é muito precipitado para a gente afirmar qualquer coisa do tipo. Tá? A segunda pergunta foi em relação à qualidade de ômega 3. Eu estou lançando um documentário em breve sobre esta pergunta. Como é que eu sei se o meu ômega 3 é de boa qualidade? Tem mais de um ano que eu estou viajando o mundo inteiro gravando entrevista com os principais pesquisadores nessa área que trabalham com ômega 3. Tá? Começou tudo que eu ia fazer um documentário sobre a eficácia do ômega 3 no tratamento de uma série de doenças crônicas. Nós temos, por exemplo, em 2014, nós publicamos um artigo científico com pacientes que estavam ficando cegos por degeneração macular. A gente teve um paciente nosso aqui em Brasília que reverteu degeneração macular com o nosso protocolo. A gente resolveu testar isso em vários pacientes com degeneração macular e 100% deles reverteram em 4 meses e meio. E nós publicamos isso na Pharma Nutrition em 2014. E aí, eu queria entrevistar vários pesquisadores que lidam com várias condições clínicas no mundo inteiro. Tem o Dr. Camilo Ricordi, que eu entrevistei, por exemplo, que está trabalhando com reversão de diabetes autoimune na Universidade de Miami, com doses elevadas de ômega 3. Então, tem muitos estudos interessantes. E em setembro do ano passado, quando eu fui gravar com um desses pesquisadores lá na Califórnia, ele falou: você já conversou com o Andy Urco da Perfect Source? Eu falei: não, por quê? Por que você acha que é relevante? Ele falou: porque nada adianta a gente fazer essas terapias se a gente não utilizar o tipo certo de ômega 3 que consiga ter eficácia no organismo. E até então eu achava que ômega 3 tendo uma concentração boa e etc, era suficiente. E foi quando ele explicou que não, que se o ômega 3 ele pode até estar bem concentrado dentro da cápsula, mas se ele tiver ou oxidado, ou ele tiver com uma estereoquímica do ômega 3 sido danificada pelo processo de isolamento daquele ômega 3, a gente não teria eficácia e resultado nenhum no estudo. Ele falou: é por isso que tem muito estudo feito com ômega 3 que você não tem resultado nenhum, enquanto outros mostram são resultados maravilhosos. Tudo depende do tipo de ômega 3. Quando eu fui entrevistar esse pesquisador, tá, que eu dei a sorte porque eu estava na cidade entrevistando esse pesquisador sobre ômega 3 e esse pesquisador, esse outro que trabalha sobre qualidade de ômega 3, ele morava na mesma cidade lá em Los Angeles. E eu falei, liguei para ele na mesma hora, consegui o contato com ele e marquei uma entrevista. Quando eu entrevistei ele, eu saí de lá aterrorizado, porque eu falei: o meu documentário agora não mais pode ser só sobre os benefícios de ômega 3 para a saúde, porque a quantidade de porcaria que existe no ômega 3 e que fazem mal à saúde dos seres humanos, se ele não tivesse sido isolado adequadamente para um laboratório sério para fazer isso, é assustador, faz mais mal do que bem. Tá? Então tem produtos cancerígenos no ômega 3, como é o caso de PCBs, que são disruptores endócrinos muito sérios, e o alimento que mais tem concentração de PCBs no mundo, que são esses bifenilos policlorados, é o ômega 3 de peixe. Tá? E a indústria, para tentar reduzir a quantidade desses PCBs, faz coisas horrorosas, porque você deveria utilizar processos sérios, tá, de extração por fluido supercrítico, etc. São processos caros para se fazer isso, por isso que eu diria que o primeiro critério que você tem que ter para saber se o ômega 3 seu é bom ou não é o preço, porque se ele for barato, você pode ter certeza que ele não presta, porque o ômega 3 de peixe, para você conseguir fazer essa filtragem desses contaminantes, é um processo que ele é caro, tá? Eu, por exemplo, uso um ômega 3 de peixe que ele custa R$300 o frasco dele com 120 cápsulas.
Então, assim, o ômega 3, se for muito barato, você pode ter certeza que ele não passou por esse processo. E aí, o que mais me assustou é que ele falou que tem ômega 3 de peixe no mercado, que eles têm, e isso, eu vou mostrar isso no documentário, tem ômega 3 de peixe que até gasolina e acetona tem dentro do produto, porque eles estão usando para destruir PCBs, gasolina para destruir o PCB e acetona para neutralizar o efeito da gasolina. Então, assim, é uma coisa horrorosa, vocês não imaginam como é uma indústria suja. Eu não tinha a menor ideia disso, até começar a me meter nesse mundo de gravar documentário, sabe? Então, esse documentário eu devo publicar ele provavelmente aí no início do ano que vem, agora em 2024. Eu estou terminando de gravar algumas entrevistas ainda, tá? Se vocês seguirem a gente nas redes sociais, vai ficar mais fácil para vocês identificarem, tá? Eu, assim, para quem quiser, eu tenho uma política, eu não falo marcas, eu sei que provavelmente deve ter gente perguntando, me dá a marca que você usa, etc. Eu prefiro me reservar para a gente não, né, assim, deixar uma coisa um pouco mais vamos falar de ciência, não de defender ou criticar alguma marca. Eu não vou falar mal de marca alguma, apesar de conhecer a maioria das marcas que não prestam. Mas o que eu orientaria, assim, se vocês quiserem, às vezes, conhecer um pouco mais a fundo, até sobre o nosso trabalho mesmo, tá? A gente tem uma triagem inicial que ela é gratuita, tá? A nossa equipe clínica aqui em Brasília, nós atendemos há anos, assim, a primeira consulta que a gente faz com todo paciente, ela é só uma triagem, para a gente entender a demanda que o paciente tem e passar as orientações em cima dessa demanda, tá? E aí, nessa triagem, com um profissional de saúde, seja comigo ou qualquer outra nutricionista da nossa equipe que vocês vierem a ser atendidos, vocês podem perguntar sobre marca, elas podem orientar para vocês, tá? Mas em palestras públicas eu não acho ético a gente fazer isso, tá bom? Eu acho que dentro do ambiente de consultório, particularmente, tudo bem, tá? Tá ótimo. Não, eu tenho certeza que eu vou ter que prometer para as pessoas que estão aqui que você vai voltar para falar sobre alimentos anti-inflamatórios. Vai ser um prazer. Sempre que vocês quiserem, a gente pode marcar para falar sobre o assunto. É sempre um prazer, com toda certeza. Tá? Então, já vai ficar marcado. Infelizmente, não vai dar para responder mais, porque o tempo da reunião vai acabar e aí vai todo mundo cair de uma vez. Pessoal, eu tenho alguns recados para dar. Pelo tempo, não vou conseguir. Eu vou deixar registrado no chat. O doutor Leandro deixou aqui o contato dele. A gravação, quando acabar aqui, ela vai ser disponibilizada, aí vocês podem assistir de novo, doutor Leandro, e de toda sorte, eu vou colocar os contatos dele aqui novamente no chat. Doutor Leandro, é sempre bom ter você aqui, muito bom, prazer, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez o convite e parabenizo vocês pelos 10 anos aí que vocês conquistaram aí eu não entendi muito bem, é um departamento de saúde de vocês? É uma sala de atividade física. Olha, que legal, a gente tem no próprio tribunal. Aqui no TRF, no TRF1, em Brasília, tem pessoas que não estão aqui em Brasília que estão assistindo essa palestra. A nossa sala de atividade fica aqui no edifício sede 3, e a gente disponibiliza tanto para o profissional do TRF como da seção judiciária do DF, que fica aqui pertinho da gente. Bacana, parabéns pela iniciativa e pelos 10 anos aí, né, pela comemoração de vocês, viu, gente? Obrigado. Obrigada, doutor Leandro. Então, até a próxima. Eu tô vendo um monte de gente aí dando parabéns e agradecendo. Eu agradeço a paciência de vocês de terem conseguido aguardar até agora. A gente é programado para 1 hora, estamos já com 1 hora e 38 minutos, né? Então, agradeço demais. Com certeza vai ter que voltar, porque todo mundo gostou demais. Então, já fica combinado. Tá ótimo, só marcar a data e horário vai ser um prazer. Certinho, então até mais. Tá mais, gente. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Até mais.